Edificando para a eternidade. Lições da parábola dos dois construtores. Há muito tempo, nas colinas empoeiradas da Judéia, um mestre sábio caminhava com seus discípulos. Sentindo o ensejo de ensinar uma lição valiosa sobre a vida e a fé, ele olhou para as colinas ao redor e iniciou a narrativa de uma parábola que ressoaria através dos séculos. Jesus, conhecido por suas histórias que transcendem o tempo, reuniu uma multidão para compartilhar uma sabedoria profunda. Ele se posicionou em um ponto elevado, olhando para as massas ávidas por conhecimento. Portanto, qualquer que ouça estas minhas palavras e as pratique, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24, 25. A parábola começava a tomar forma, e a atenção da multidão estava totalmente capturada. Na narrativa do mestre surgiram dois homens, cada um com o desejo de construir uma casa. Suas jornadas, no entanto, divergiram na escolha do local de construção. Um homem sábio decidiu construir sobre uma rocha sólida, enquanto o outro, menos prudente, escolheu a areia como alicerce. O homem sábio, consciente da importância de uma fundação sólida, dedicou tempo selecionando a rocha perfeita. Ele compreendia que a construção de uma casa duradoura demandava paciência e discernimento. O segundo homem, por sua vez, escolheu a areia pela conveniência, sem considerar as implicações a longo prazo. Ambos os homens iniciaram suas construções com zelo e entusiasmo. O homem sábio erguia cada pedra com cuidado, enquanto o homem imprudente lançava as bases apressadamente, mais preocupado com a rapidez do que com a qualidade. Ambas as casas começaram a tomar forma, suas estruturas representando as escolhas fundamentais feitas pelos construtores. A casa sobre a rocha era meticulosamente edificada, enquanto a casa na areia tomava forma rapidamente, mas sem a mesma solidez. Então, a tempestade chegou. Nuvens escuras se reuniram no horizonte, ventos fortes começaram a soprar, e a chuva começou a cair em torrentes. A tempestade da vida testaria as fundações dessas construções. A casa do homem sábio, construída sobre a rocha firme, permaneceu inabalável diante da fúria da tempestade. Suas paredes resistiram às rajadas violentas do vento, e o telhado permaneceu seguro sob a chuva torrencial. O som da tempestade ecoava ao redor, mas a casa estava protegida por uma base sólida. E aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. A casa do homem sábio não apenas suportou a tempestade, mas permaneceu como um farol de estabilidade na adversidade. A multidão ouvia atentamente, compreendendo que essa parábola oferecia mais do que uma lição sobre construção física. Era uma metáfora profunda sobre a construção da vida espiritual. Enquanto isso, a casa do homem imprudente construída sobre a areia começou a tremer sob a pressão da tempestade. Sua fundação frágil não conseguiu suportar a força do vento e a invasão da água. As paredes oscilaram, o telhado desabou e a casa desmoronou com um estrondo triste. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Mateus 7, 26. A multidão observava, agora consciente da profunda sabedoria contida na parábola. O mestre oferecia uma lição sobre a importância não apenas de ouvir suas palavras, mas de praticá-las na jornada da vida. O mestre concluiu sua parábola com uma verdade inegável. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mateus 7, 27. A multidão, agora em silêncio reflexivo, compreendeu que essa parábola não era apenas sobre construções físicas, mas uma poderosa analogia sobre a vida espiritual. A rocha representava a fé,
a obediência e a prática das palavras do Mestre, enquanto a areia simbolizava uma fé superficial, sem raízes profundas. O Mestre, ao concluir, convidou todos a refletirem sobre suas próprias vidas. Ele os desafiou a construírem suas fundações sobre a rocha sólida da fé, lembrando-os de que a tempestade da vida eventualmente virá para todos. A multidão se dispersou, mas a lição permaneceu cravada em seus corações. O Mestre, com seu olhar cheio de compaixão, sabia que essa história não apenas ressoaria naquele dia, mas se estenderia através dos séculos, ecoando em cada geração que escolhesse ouvir e praticar suas palavras. E assim, a parábola dos dois construtores tornou-se mais do que um conto. Era uma chamada à ação, um convite para construir vidas que resistiriam às tempestades e perdurariam para a eternidade.